Boa noite. Oi, Mi. Oi, Ju. Boa noite. Noite. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, pessoal que está entrando. Dois. Oi, Brenda. Ó, a Brendinha aí. Oi, Brenda. Vamos lá. Para quem está entrando, a gente vai fazer uma live sobre crianças e pandemia. É a primeira de uma série de lives, textos, vídeos, né? Que eu gravei uma série de 5 vídeos, então acompanhem textos e serão 5 lives sobre criança e pandemia. Michel, primeiro convidado, depois mais 4 convidados, sempre na quarta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto a partir da nossa vivência como escola, né? E os convidados, os próximos convidados, pediatra, psicóloga, outra pedagoga, vão falar a partir da vivência deles, né? Seja no consultório, escola. Boa noite, pessoal. Tem um retorno. Fome. A tua não tá ligado? Algum O meu som? tá ligado. Não tem alguma coisa? Que acho que eu tô escutando minha voz. Não sei se tá dando pro pessoal. Então vamos lá, o pessoal vai entrando e vai acompanhando. Boa noite. Boa noite, Ju. Então, falar rapidinho, né? Eu sou Juliana, sou diretora do Pensando e Construindo o Nosso. Tem a escola, que tem o Contraturno, Colônia de Férias, e esse é o Michel, e a gente vai falar um pouco da escola, essa situação das crianças, né? Nós voltamos estado, logo que deu para voltar presencial, nós voltamos com a colônia de férias. Já na colônia de férias, mesmo com poucas crianças, né, as pessoas ainda estavam... A gente já notou na própria colônia de férias a situação. Quando, em fevereiro de 2021, começou o ano, a gente foi passando o ano encarando algumas situações que a gente jamais tinha encarado, claro. Um contexto diferente. Como as crianças estavam, como as famílias estavam. E aí a escola, a gente começou a formas de acolher crianças e famílias. E o ano foi passando, as crianças foram entrando ao longo de todo o ano, depois chegou na metade do segundo semestre de 2021, tinham mais crianças entrando. Esse ano, novamente, crianças que não tinham ido para a escola, não tinham voltado para a escola. Então, assim,
essas crianças estão voltando devido às faixas etárias, que é o que os vídeos vão falar um pouquinho, foram apresentando algumas coisas em comum, né? Do que as crianças estavam trazendo. Seja do emocional, seja do físico, enfim. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte da escola, como é que nós fizemos, a gente olhou para tudo isso, né? E como é que vocês também a olhar, hoje estão olhando, e como é que a gente contribui nesse diálogo, né? Nesse processo que a gente chama de processo de cura das crianças. É um processo que as crianças precisam se reequilibrar, se reintegrar, né? E eu sempre falo para as famílias do nosso mundo, não vai ser em 6 meses, não vai ser quando a criança chegar na escola já vai bem, não. Foram 2 anos, 1 ano, né? Nesse contexto pandêmico, um isolamento, coisas que elas jamais iriam viver. Então, a gente precisa desse tempo da criança também. Então, Mi, se apresenta aí, fala um pouquinho de você. O Michel, ele foi em 2020, quando as escolas não estavam tendo aula, né, teve aquele... Simplesmente paramos de uma hora para outra, e o nosso mundo, como a educação infantil, né, em 2020, a gente decidiu que a gente ia fazer poucas coisas com as crianças por tempo, mais alguns encontros, logo no começo, depois do Femi, e a determinado momento, a nossa postura foi, vamos dar umas caixas também, umas caixas pedagógicas para as crianças, abriu espaço para elas sozinhas virem com as suas mães, com os seus pais, enfim, brincarem um pouco na nossa casa, no jardim, né? Que foi já naquela época, olhando para o que estava acontecendo, já em 2020, em pleno isolamento, né? A gente fez algumas reuniões com as famílias, né, via Zoom, as mães, né, já estavam num processo emocional dificílimo. Então, assim, de 2020 para 2022, passou por várias coisas, né? E o Michel foi a pessoa que estava, o educador que estava comigo nesse processo de 2020, né? E aí a gente seguiu em 2021. Então, fala um pouquinho e se apresenta. Oi, pessoal que está chegando. Eu sou o Michel, educador do Nosso Mundo. Chego em 2020, nesse ano, quando eu chego, inesperado para todos. E esse trabalho que começa, então, com as famílias, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pode dizer do papel da escola, fazer esse acolhimento, essa aproximação. E isso foi sendo feito ali à distância, o que também era algo que já era feito dentro do nosso mundo, ali dentro, sentando, conversando, que é uma forma que a gente adotou. Eu acho isso essencial, porque não existe nada que fique num e-mail, que fique num WhatsApp. A gente sempre faz esse contato, essa conversa juntos, próximos, olhando um para o outro. Assim, isso é essencial. E eu acho que esse olhar nesse primeiro ano de 2020 e que segue até hoje, com as angústias de mães, pais que tiveram as suas perdas dos seus entes queridos, ou que tiveram algum sentimento de empatia com o mundo e se preocuparam e se preocupam ainda com o que está acontecendo. E esse sentimento, isso tudo, como isso afetou e afeta ainda as crianças, a gente vai falar um pouco. Eu sou o Michel, educador então do Nosso Mundo, formado em pedagogia. Hoje eu ainda estou concluindo meus estudos na história, mas meu foco, minha dedicação, meu trabalho é a educação. E vamos começar, assim, falando um pouco, batendo um papo sobre como foram esses 2 anos, né? A Ju já antecipou esse trabalho ali em 2020 com as caixas pedagógicas. É um recurso, é uma proposta que eu já observei que em outros lugares também já tem sido feito, e é interessante, alguns com um olhar também para um compartilhamento de brinquedos da natureza, o que é muito bacana. Normalmente são esses brinquedos, como a gente diz, de estruturas abertas. Então, você vai observar os conduítes, os interruptores, os canos, alguns brinquedos que possibilitam que a criança
invente alguma coisa. Eles não têm uma estrutura, portanto, fechada, um conceito. E, pelo contrário, não existe ali um corpo semântico dado à imaginação da criança e é um desafio, 2020, chegar e propor essas caixas e esse olhar, como a Ju disse, para cada idade. Então, uma adequação das caixas às faixas etárias. O que é uma caixa, então, para uma criança de 2 anos? O que é uma caixa para uma criança de 5 anos? E foi muito interessante porque ali começa, eu acho, uma série de conversas, estudos que a gente até hoje segue para entender melhor o que é a infância. É um debate, é uma conversa, uma reflexão lenta e imorrível, inacabável, e a gente precisa fazer sempre. E olhando com esse cuidado para o ritmo biológico, né, para as necessidades da criança na travessia que ela se encontra. Né? O que essa criança de 3, 4 anos precisa? Claro, no contexto de pandemia, nesse trabalho com caixas, em que ela não está com a gente ali na escola, e algumas a gente mais ou menos conhece porque a gente tinha um contato, outras a gente era um interesse, a família ficava sabendo dessa proposta e entrava em contato e queria essa caixa, mas eu não conhecia o Zé. Então fica difícil também fazer, eram os desafios que a gente tinha e montar essas caixas e trazer essas propostas que era para criança e era para adulto também. Né? Então havia já ali uma intenção e eu acho que esse é o comprometimento do nosso mundo e acredito que das escolas, né, quando se aproximam das famílias, comprometer em conhecer a criança na sua individualidade e se comprometer a dar esse brinquedo, esse espaço, esse tempo para a criança se divertir, brincar, mas ao mesmo tempo envolver as famílias nessa reflexão, sabendo, tendo, isso é importante também, que não se trata de fazer da mãe, fazer do pai um educador, pensar como um pedagogo, um educador pensa, pensar como uma diretora de escola pensa, mas trazer isso também para essa reflexão do que como mãe pode contribuir, como pai, como avô, dentro dos seus papéis. E brincar junto também com as crianças, eu acho que também havia essa intenção de reviver, né, o adulto com seus 30, 40, 50 anos, reviver um pouco o jogo, a brincadeira. Nesse momento de isolamento, de ficar com a criança dentro de casa, às vezes sem conseguir, por receio, evitar. A gente teve um semestre, um ano, até mais, em que a família e a criança não iam para um parque, por exemplo. Então, situações dramáticas e é uma forma de, naquela situação, naquele momento, né, 2020 principalmente, de contornar esse quadro. Portanto, as caixas de alumbramento são intenções que a gente carrega dentro do nosso mundo, essa abertura à imaginação, a esse brinquedo que pode ser muita coisa que vem à mão da criança. Eu lembro que na época a gente tinha levantado uma reflexão que era a criança é a manufatura, faz manufatura do mundo, e num projeto recente que eu fiz para a minha turma, coloquei um pouquinho mais, dizendo ela faz a manufatura do mundo, com tudo que vem às mãos dela, e tem das mãos o corpo todo, e também é a melhor artesã de si mesma. E eu acho que esse complemento é essencial, porque dá um limite para as nossas intenções, para as nossas intervenções, mediações, como educadores, como pai, como mãe, porque no final das contas ela vai aprender, só ela pode aprender. A gente não pode fazer esse exercício, esse trabalho por ela. Ela vai ser uma criança com autonomia, não tem como eu forçar isso na criança. Então, ter consciência, eu acho, do que é ser adulto e estar em contato com a criança. Então, é complexo, dentro do contexto de pandemia, existem limites que você precisa ter eles bem delineados, e olhar para a sua infância, e olhando cada um para a sua, eu acho que a gente abre uma porta para acessar esse mundo da criança.
E outra coisa, acho que me pegando assim, o gancho da caixa, né? Então, essa caixa foi em 2020, foi a forma da escola manter o contato com as crianças sem uso de tela, né? Eu, como diretora, jamais vou pensar em uma aula para educação infantil por tela. E então as caixas foram esse canal que a gente tinha, né? Além das visitas das crianças. E aí uma coisa que a gente sempre se preocupou, e quando a gente voltou, tá? Esse imaginar das crianças é uma estava comprometido, né? Porque a partir do momento que a criança aprender o mundo, ela também perde recurso para imaginar, né? E claro, a gente entende que foi um recurso, acabaram ficando muito dentro das telas para as famílias darem conta de trabalhar, de cuidar da casa, cuidar de criança, né? Então, assim, quando a gente começou a receber as crianças, lá em janeiro de 2000, abril, né, as férias, a gente tinha crianças que estavam ansiosas, né, já dava para ver, e elas estavam, assim, com uma energia retesada, elas simplesmente chegavam no jardim lá da nossa casa e adentravam, assim, só queriam saber o quê. A gente não conseguia parar com essas crianças durante a colônia, como eu falei, eram 20, 30, uma média, nosso mundo é 80, 90 crianças, então, e parece que tinha 300 crianças, né? Porque elas estavam, assim, com uma energia, elas precisavam brincar, elas precisavam de contato uma com a outra, né? E aí começa o nosso ano letivo, né, Michel? E a gente tem uma prática, né, na escola, fazer um recolhimento com as famílias novas, né? E vamos fazer um periódico com as famílias que já estão. Então, aquele ano, né? E aí, dos adultos, tá todo mundo encarando, né? Estamos levando as crianças na pandemia. Eu lembro que em março do ano passado teve, né, mais de surtos e tudo. Então, assim, era as crianças com máscara, né? Como é que a gente... Era nós tentando cumprir um protocolo que em alguns pontos é possível, uma educação infantil e fundamental, que no passado a gente começou com a educação, eram as crianças com angústia, as crianças com medo, as crianças inseguras, crianças que a gente conhecia, né, dos outros anos, seja na colônia, seja na escola, de repente aquela criança estava recolhida, né? Teve criança que eu mesmo comentei com a família, foi dor ver a criança depois de 1 ano e meio, por exemplo, assim como ela tinha voltado ao espaço que não era mais, ela era para estar no ponto, né? O corpo, o mental, o emocional, e ela estava recolhida, ela estava retesada no brincar, no imaginar, né? Nessa exposição que há 2, 3, 4 anos, né? E assim vai. Então a gente foi lidando, né? Tem algumas como educador notou na colônia, né? Você estava na colônia. Acho que sim, e volta para o contexto de perda do adulto e que abala, você tem uma perda, você tem uma situação dramática no mundo e familiar. E você olha para o adulto, ele está abalado, ele perdeu a confiança em si, ele não tem aquela... Não. E para a criança isso é forte. Meu pai, minha mãe em casa, há um abalo. Por mais que, e a gente conversou muito com as famílias, por mais que a gente tente ser essa força para a criança, mas é impossível, né? A gente não fala para a criança, mas ela está lendo o pai e a mãe que estão tristes, né? Então, e também para crianças, né? Para a situação de perder um avô, algo assim. Então, esse adulto que era referência para a criança e que está, de alguma forma, angustiado, está inseguro, transparece na criança. E a gente olhava isso, essas inseguranças. Esse contexto, ele chama a atenção muito por isso. E aí vão surgir uma série de questões que a Ju está apontando aqui, né, que a gente foi observando. Muita criança precisando de um acompanhamento especialista, de um fono, de uma psicóloga, precisando lidar com as questões da fala, do desfraude, da agressividade, da autonomia. E vamos nós de cabeça entrar nesses temas. E eu acho que a resposta que a gente dá é o acolhimento. E em 2020, como a gente está aqui pincelando, e principalmente 2021, e aí segue esse ano,
em projetos, e eu acho que em 2021 isso ficou claro, né? Como a gente já viveu, dá para falar dele agora. 2021 foi uma aposta nos projetos que encantassem as crianças, que tivessem alguma leveza. Por isso, um projeto sobre o circo. Por isso, tantos personagens. Por isso, aparece Jackson de Doente Narciso. Por isso, a Ruth vai fazer seu personagem, eu e todo mundo vai buscar o seu. Por isso, apostar na literatura e com um olhar para essa literatura, tendo alguns cuidados, que a gente pode entrar depois nisso também, porque a diversidade, a complexidade da vida está nesses personagens, e que é o que está passando. A gente está numa travessia, num drama, e precisamos ter as nossas referências, precisamos saber que existem outras crianças, outros adultos que a gente pode confiar, e a criança começa a perceber isso. Opa, tem um educador aqui, tem uma mãe, tem um pai, tem um grupo de crianças que divide comigo situações que eu posso falar, que eu posso expressar, e eu acho que é isso que a Ju está falando, do momento que ela está fechada dentro de casa, essa expressão, a comunicação, né, dentro das suas mil linguagens, elas não estavam acontecendo, e quando acontece é isso, é a colônia de férias, assim, é aqueles átomos assim, não para, e aí alguns temas essenciais que são, por exemplo, autonomia, limite, a gente voltou com tudo e eu acho que foi essa aposta nos projetos, foi esse olhar para a criança no que ela é, confiar nas crianças e nas famílias, olhar para o que a gente está falhando e vai falhar como educador, como mãe, pai, e que isso acontece, e é o processo natural, que as crianças estão constantemente em desequilíbrio, acho que esse é um ponto importante, porque daí dos personagens, dos projetos, do contexto, vem o medo, vem uma angústia, e aí isso se expressa, né? É o cocô que não sai, é a fala, que não consegue, tá preso, né? E por isso que a gente tem que dar uma resposta. E aí entrar, eu acho que como uma equipe, o nosso mundo precisou entrar num consenso. Quais são os valores essenciais? Coragem, liberdade, responsabilidade, leveza e outros tantos que a gente se compromete diariamente para dar conta, para dar uma resposta a essas situações que a gente observa que são essenciais de serem lidadas no dia a dia. E vão existir falhas, naturalmente, porque é um processo lento, né? Como a Ju falou no começo, tudo ainda há desdobramento, né? O que é sério, e a gente observa que a criança que estava em casa não viveu os seus 3 anos, os seus 4, seus 5, seus 2, não se expressou quando era para ter se expressado daquela forma, ela não subiu numa árvore quando ela podia ter subido numa árvore, ela não esteve em grupo quando era para estar em bando com outras crianças, e agora ela está, e por isso que ela está sendo assim. Daí a gente passa a compreender. Por isso, e vai ser natural essa criança por algum tempo estar com um comportamento e sentindo dessa forma aqui na escola, aqui na casa, e vamos lidar com isso, né? Não dá para a gente acelerar o processo. O problema, eu acho que é esse, a gente achar que tem uma chave de virada muito rápida, que em uma semana, essa criança que tem medo não vai mais ter medo. A criança que está com o cocô retesado já vai resolver. A criança que não está conseguindo falar vai resolver muito rapidamente. Então, é o que a gente tem lá dentro hoje no nosso mundo, uma série de crianças, de questões, de famílias que a gente conversa com frequência para ter esses alinhamentos, e isso é essencial para saber que cada criança está no seu tempo, né? E respeitar esse ritmo de cada criança de crescimento e saber, eu acho, do nosso papel, que é esse acolhimento. Como escola, são os projetos, a literatura, cada personagem. E
E eu acho que nessa forma de, de brincar, de leveza, desenvolve-se a autonomia da criança, se desenvolve essa expressão, se desenvolve essas travessias que elas vão estar fazendo. E aí a gente vai observando, assim, a criança que está com medo, às vezes era para ela estar com aquele medo natural. E aí a gente tem que saber qual é a nossa posição no meio disso. Não é dizer que não existe, não é dizer que isso é invenção, não sei, isso está lá nos livros e não existe. Porque para a criança passou a existir. E aí, de repente, um adulto chega, e aí a mãe, o pai, o educador, que era da confiança da criança, diz, não, isso não existe. Tem um choque. Opa, como assim? Porque aquela realidade fantasiosa, ela faz parte da realidade da criança. Há um outro caminho em vez de dizer que não existe, ao invés de dizer que aquilo não faz parte da nossa realidade. Teve assim, né? Acho, pegando assim, esse gancho, a gente vê nessas questões que a criança não viveu, né? A gente bate muito na tecla disso. E aí agora a gente vê, por exemplo, passaram. O retorno que está dando, eu acho que é o computador do Michel, que é, o pessoal está falando que a minha voz está dando retorno. O que que é? Descobri para eu continuar. Se a gravação está ruim, e atrapalha vocês também. Porque é quando eu escuto, acho que a minha voz pelo do Mi. Não? Ó. É isso? Vamos ver. Então, o Michel, colocar o microfone. Colocar no mudo. Coloca o teu microfone no mudo, só para ver se ajuda. Pode ser. Vou falar. Então, vou falar. Então, assim, agora passados, né, 2 anos, enfim, 1 ano que elas voltaram, 1 ano e pouco que elas voltaram, a gente vê, assim, que as crianças, por exemplo, da tua turma, né, Michel, que está para 5, 6 anos, né, como tem alguns traços no comportamento delas, ou até de físico, às vezes, que ainda está remetendo ao que elas deveriam ter passado com 3, 4 anos. Então, assim, isso é uma coisa que a gente fala muito para as famílias ali no nosso mundo. Respira, calma. Existe uma natureza nossa que é muito perfeita, né? A gente vai passando, vamos passando por fases a cada idade. Esses vídeos que eu gravei falam muito sobre isso. O que cada idade deveria ter vivido e não viveu por causa dessa reclusão social, assim. Então, quando elas vão para a escola, a gente começa a notar, assim, elas não estão naquela faixa, elas estão vivendo algo que era para ter passado com 3 anos. Por exemplo, 3 anos, a gente sabe que é aquela idade daquela agressividade natural da criança, eles são territorialistas, eles vão lá, eles se veem forte, né? Eles tiram na mão, eles brigam, eles se empurram, e tá tudo bem, 3 anos é para passar por isso. E aí a gente começou a ver que os de 4 e de 5, eles ainda continuam, alguns deles, lidando da mesma forma. Porque eles não passaram por aquilo, porque eles estavam sozinhos, trancados em casa com 3 anos. Aí eles vêm com 4, 4 e pouco, 5 para a escola. Então eles precisam passar por toda essa trajetória dos 3 anos para abrir o seu social, para começar a entender que não há outro jeito de eu me comunicar com o outro. Eu não preciso arrancar, eu não preciso empurrar. Eu posso falar com o meu colega. Então isso foi muito característico assim das idades, né? Como o Michel falou, assim, muita criança com retenção de fezes, né? A nossa parte digestória é ligada com o nosso emocional. A fala foi um traço, assim, que a gente viu em várias crianças de 2 e 3 anos. Tem crianças agora com 4 anos que estão conseguindo se expressar melhor. Elas precisaram passar de todo esse tempo, né? O desfraude atrasou, o mamá, a própria, né? O mamá criou uma relação, em muitos casos, assim, de uma forma que não ficou bacana, ficou uma dependência mais emocional do que um mamá nutritivo. A gente conversa isso muito com a Lúcia, com a nossa nutricionista, né?
os pequenininhos de 2 anos, né, Michel, assim, a gente vê, assim, que a motricidade deles, muita criança de 4 anos, passou 2 e 3 em casa, com 4, ela tá insegura nas suas passadas, a sua mão, como me falou, não consegue nem subir numa árvore, porque não teve essa oportunidade de desenvolver essa motricidade, essa força motora para se agarrar, né, e subir um tronco de árvore. Então, a gente vê, assim, que elas estão transitando, né, todas. Olha para o seu filho, olha para a sua filha, considera a idade que ele estava quando começou, né? Quando essa criança começou a pandemia, e vai acompanhando, né? Vai acompanhando, porque assim, precisa recuperar muita coisa nesse tempo, né? E esse tempo para recuperar vai para frente. Uma outra coisa que eu percebi daí, assim, quando a gente começou, né? Ano passado a gente começou com o fundamental. As crianças do fundamental, 6, 7, 8 anos, assim, elas precisavam voltar a ser criança. Eu vi isso, né? A preocupação com um conteúdo, ele foi indo para baixo, porque assim, elas precisavam se expressar, elas precisavam lidar com timidez, precisavam lidar com as angústias. A gente teve criança com crise de ansiedade, a gente teve criança que passou por momentos, né, de depressão, melancólicos, a gente teve criança que despontou o medo por causa de um personagem, e aí esse medo, uma criança de 5 anos, imagina, gente, ele vê um personagem, um dos educadores fantasiado de duende, né, e ele ficou com medo, e esse medo foi projetado para casa, né? E a gente lidou com essa família, com essa criança por um bom tempo, porque o medo dele virou assim, virou uma chave muito forte. E aí, em determinado momento, ele expressou o medo de morte, ele expressou o medo da morte dos pais. Aí você imagina, a gente está falando de crianças de 5 anos que mal entendem um conceito de morte como a gente, e elas estavam lidando com isso, né? E entra muito também no que você falou, né, Michel? Assim, essa questão a gente sabe que a maioria das famílias conseguiu preservar as crianças desses assuntos de adultos, né? A morte, enfim, mas elas estavam ali, elas estavam no dia a dia da família, né? 24 horas dentro de casa e continuam. Então, assim, todo medo, toda insegurança, todo luto que vocês passaram como adultos, as crianças sentiram. Sentiram porque criança lê o mundo pela nossa, né? Lê o mundo, eu digo, é uma comunicação extrasensória, gente. Não é nem tanto fala, é o que elas leem da gente, né? Então, assim, o impacto nas crianças, a gente viu, foi muito forte, né? Elas lidaram com coisas que elas não eram para estar lidando e, ao mesmo tempo, perderam uma parcela brutal do mundo e de convivência com seus pares, né? A gente entra muito assim nas questões, mas é só o papel da escola? Assim, não é por causa que elas estavam fora da escola, não foi só isso. Elas estavam fora das pracinhas, elas estavam fora da natação, elas estavam fora das festinhas, a criança foi retirada de tudo, assim como nós, adultos, né? E eu falo, se nós não ficamos bem, mas elas também não ficaram. Então, a gente tem que olhar com esse cuidado, né? Esse cuidado desse emocional, desse físico, de toda essa integralidade que a gente sempre fala, né? Da criança. E olhar para cada um, né, Michel? Que eu acho que esse é um grande desafio das escolas, que as escolas têm que se propor e continuar, né, nesse caminho, assim, para ajudar nesse processo de cura das crianças, né? Cada criança, ela trouxe a sua demanda, cada criança trouxe, não existe um padrão, né? Cada criança viveu algo completamente diferente na pandemia e cada criança vive algo completamente diferente quando retorna para a escola, né? Porque é esse contexto, a escola, um segundo contexto social da criança, a família como um primeiro contexto social e todos esses adultos passando informações pela criança, né? Para a criança. E aí ela começa a viver nessa construção, né, dela, dessa personalidade, desse serzinho dela. E ela vai ser assim, tipo, cada uma vai ter seu jeitinho. Cabe a nós, né, como escola, como os educadores, enfim, né, as direções, coordenações pedagógicas, olhar para isso, né, porque foi um desafio imenso, né, Mi? É uma loucura quando a gente olha para trás e continua olhando, como eu falei, ainda falta muito chão pela frente, né? O que foi as escolas, né, os educadores, olhar para aquilo tudo e falar como que vai ser, como que a gente vai agir, né? O que vamos fazer? Essa criança tá assim, aquela tá assado, né? E assim foi, né? Era cada serzinho com algo, um aspecto, algo diferente que tá, como eu falei, né? Até hoje, continua.
Tem crianças que entraram agora só na escola, né? E a gente vê que elas também estão naquele processo. Às vezes até mais acumulado, né? Porque daí já se passaram mais tempo ainda, né? Me fala um pouquinho, liga aí o teu som, que daí eu... O adulto, ele é guia, né? A gente fala referência, é o guia da criança. E dentro do nosso mundo, com esse guia, com essa referência, com alguma questão que podia ser uma perda, podia ser alguma tristeza, um negócio que está indo mal, isso tudo que abalou o adulto, eu acho que fez com que o nosso mundo precisasse ouvir cada um, cada mãe, cada pai, e as suas questões. Eu acho que esse papel de abrir as portas, vamos sentar, e aí eu volto, é sentar e conversar, não é mensagem no WhatsApp, não é mensagem no Gmail, é você sentar e conversar, e aí pensar junto, e aí você vai ouvindo das famílias, existe esse problema, a gente não está sabendo lidar com esse. Era para a criança, para o meu filho estar passando por isso, e aí a gente vai observando as situações, porque para a gente também é novo dentro do contexto de pandemia. Em situações normais a gente tem uma situação, agora tem alguns pontos críticos, né? E aí eu preciso voltar para as respostas, para os nossos compromissos de apresentar esse mundo para a criança dentro da sua complexidade, né? Então, esse primeiro momento, então, de conversar com as famílias, demonstrar segurança, apoiar cada um, e eu acho que recuperar uma autoestima, primeiro no adulto, para depois a criança também ter a sua autoestima, se sentir bem. E tudo isso também, eu acho que um segundo ponto, que é o adulto que está um pouco, alguma coisa está fragmentada e ele não está conseguindo ser a referência da criança. Eu acho que houve muitas situações em que responsabilizamos a criança por situações que era do adulto. Por exemplo, não é da criança decidir que horas ela vai fazer, que horas ela vai escovar os dentes. Não é ela que vai decidir que horas ela vai dormir. Não é ela que vai decidir que horas ela vai tomar um café ou almoçar. Assim, a situação é complexa. A pandemia agravou, mas levou muitas situações de responsabilizar ou colocar no colo da criança essa tomada de decisão que é do adulto. Porque você é a guia, você é a referência dela. E aí eu acho que vai para um ponto que é o que a gente conversa muito e normalmente é uma angústia, assim, esse limite para a criança que pode ser amoroso, que é saudável, que a criança precisa. A gente também olha para uma outra imagem que é a da contenção, que acompanha a gente desde quando está na barriga da mãe e a gente precisa de algum tipo de espacialização. Essa conversa precisa estar espacializada. Tem que haver um contexto, um limite, para que a gente consiga se relacionar. E sem isso, a criança que não sabe que horas ela vai dormir, que horas ela vai escovar os dentes, não sabe... e aí volta o que é sintetiza tudo, uma rotina, em casa e na escola, que é essencial, e eu acho que a escola recupera, e a gente ouviu muito das famílias, a criança voltou para a rotina, que ela não tinha. E às vezes, assim, passar alguns dias, uma semana, algum feriadão desses que aparecem, já dá uma desestabilizada. E aí a gente precisa recuperar em alguns dias aquela rotina, que é saudável para a criança. Por quê? Por que é saudável? Porque ela vai cumprir aquelas tarefas sem precisar pensar nelas, sem precisar decidir pelo adulto, que isso geraria um desgaste. E aí imaginar, para abrir um parênteses, a criança tendo que tomar essas decisões, passar por isso por tanto tempo, como foi a pandemia. E assim, é muito estresse, é muita ansiedade para a criança carregar dia a dia, 1 ano, 2. Chega à escola, aí estão pedindo de mim rotina, imagina. Não quero nem saber. E aí, se a gente conseguir recuperar esse senso de referência, recuperar a importância da rotina,
recuperar essa confiança em nós e a confiança na criança, aí ela vai se ocupar só de uma coisa, que é brincar. É mágico. Ela não precisa tomar as decisões que não são dela, não cabe a ela. É da criança. Sim. E eu acho que é bem isso, né? Ótimo, o microfone já começa a dar já começa a dar retorno, mas a gente recebeu, então, e desde o ano passado a gente bate na tecla com as famílias, né? Família, seguinte, voltamos para a escola. Deixa a criança primeiro, né? A criança que está chegando na escola, que chegou no passado, chegou no segundo semestre, chegou agora, algumas que ainda vão chegar, né? Em agosto, quem sabe, enfim. Primeiro, ela precisa de uns 3 meses para extravasar. Isso foi uma coisa que a gente falou para todas as famílias. 3 meses para extravasar. Extravasar, e aí a gente começa a ver, quando ela começa a acomodar, a gente começa a ver assim, ó, aqui tá pegando mais forte esse lado aqui. Aqui já foi, ela foi, era só que precisava correr um pouquinho de pé descalço por aí. Então, assim, passava esses 3 meses, a gente começava a olhar. E aí a gente falava muito. Estabelece a rotina de novo. Isso é fundamental em qualquer época da vida da criança, né? E a gente sabe o quanto que é difícil. O mundo corrido, né? Pai e mãe trabalhando horas e horas por dia e tudo mais. Mas rotina é essencial, né? A rotina de dormir, a rotina para comer, para tomar o banho, os ritos do dia a dia, né? São importantíssimos para a criança. Então a gente falou, estabelece uma rotina. Ela vai vir para a escola, que já é um marco nessa vida da criança, né? Já tem uma rotina dentro da escola e continua. Muitas crianças a gente recebia dormindo super tarde, porque a família toda, né, estava fora de uma organização, então as crianças de 2, 3 anos, tipo, dormindo 11, meia-noite, 1h da manhã, né? Outra coisa que a gente falou muito para as famílias, estabelece a rotina, começa a fazer desligar as telas. Reduz esse tempo de tela para a idade certa, né? Tem idade que não é nem para ter acesso à tela. Reduz essa tela. Começa a voltar com a criança, deixa ela vai voltar a brincar, ela vai voltar a conviver com os seus pares. Vamos resgatar essas histórias, vamos resgatar as leituras, vamos resgatar um brincar, vamos resgatar o próprio tédio, né? E aí, esse tédio, a gente abre um assunto para uma live de mais 1 hora, né? As crianças, hoje em dia, vivem num mundo hiperestimulado, né? E aí veio a pandemia, ela se reduziu dentro de casa, num mundo hiperestimulado por tela, por uma quantidade imensa de brinquedo, né? Pelo menos o perfil, né, das crianças que a gente tem lá no nosso mundo. E aí não tem o tempo do tédio, não tem o tempo do criar, não tem o tempo de manufaturar o mundo. E elas vieram para a escola, então, com todas essas necessidades. Então, a gente falava para as famílias, tira a tela, vamos desviciar. E aí sim, casos de criança, né, com 2 aninhos, viciado em tela, de acordar de madrugada para se agarrar num celular, pedir para o pai e para a mãe, sabe? Ou as crianças mais velhas, isso eu via muito assim, vejo, né, nas crianças ali do nosso fundamental, né, a cabeça da criança fica só naquele processo, daquele jogo que ela tá jogando, daquele, enfim, né, então assim, uma cabeça que vai ficando só focada em algo, né, e aí esquece todo o resto do mundo. E então a gente foi levantando essas bandeiras desde o ano passado. Chato, a gente é chato pra caramba, né? É nos nossos textos, é no nosso canal do Telegram da escola, é em cada reunião a gente fala, rotina, tira a tela, estabelece isso, dá criatividade, né? dá imaginação para a criança, dá um encanto, deixa ela brincar, deixa ela sentir tédio para ela poder criar o momento dela. Não, mas eu não consigo. Bora, deixa, fala para essa criança, daí entra nesse contorno, nesse limite que você falou, né? Eu lembro de uma conversa, acho que foi esse ano, assim, mas Ju, ela tá toda hora pedindo atenção, né? Eu tava trabalhando em casa, imagina, trabalhando em casa, então toda hora. Falei, fala que você não pode. Eu não posso agora. Vai pro teu quarto, acha algum brinquedo, fica aqui na sala, acha alguma forma de você brincar. Mas Ju, ela berra, ela já cai no chão e não sei o quê. Mantém a sua fala. Agora a mãe não pode brincar. Acha teu espaço. E aí aquela criança, os mais velhos mesmo já falam, né? Ai, que tédio. Deixa esse tédio vir, mãe. Deixa esse tédio vir. Deixa essa criança começar, a partir desse tédio, achar o seu brincar. Isso, e esse momento é um resgate, eu acho, né? Dessa saúde da criança. Quando ela entende que naquele momento sozinha, que ninguém tá junto com ela, ela ainda tem um brincar. Ela ainda consegue achar
uma forma de criar um mundo. E aí ela cria a sua imaginação, ela entra naquele mundo que a criança, nessa capacidade maravilhosa da criança, né? Esse mundo mais onírico, né? Eu estou ali imaginando. Então elas perderam isso daí também, perderam esses momentos, né? E foram para a escola com todas essas demandas. Então a gente fica assim muito nesse discurso com as famílias, assim, né? Chega a ser chato, assim, mas é essencial e a gente não abandona. Continuamos com algumas bandeiras, né? É isso, vamos embora, porque a gente vê até hoje que ficou esse resquício da pandemia, né? Dessas rotinas meio bagunçadas até hoje, desses excessos de tela, dessa falta de imaginação, né? Das crianças. Não é uma falta de imaginação, é uma imaginação afetada, né? Uma falta de limite das crianças, porque não tinham mais adultos para dar esse não, ó, é até aqui. Filho, filha, você vai até aqui. A partir de cá é minha decisão e eu não quero, né? Esse papel desse guia, né, do adulto, que no meio de um contexto emocional também, né, bagunçado, estressado, angustiado, não estava conseguindo ser esse limite, esse contorno para a criança, né? Então, assim, quando elas vão para a escola, a gente lida com tudo isso. E aí, às vezes, aconteceu muitas vezes isso, né? Esse mundo tão diferenciado. Como assim? Eles estão me dando informações tão diferentes do que eu estava vivendo em casa. Né? Então, abre na criança um espaço de dúvida, de insegurança, dos medos, ou até um próprio espaço de expressão. Ano passado, a gente teve um caso de uma menina que ela chorava muito, e eu falava para a família, ela precisa extravasar, esse balde dela tá transbordando, esse copo, vamos deixar ela, sabe, chora, libera essa angústia, libera, para depois voltar a dar uns passos mais leves no mundo, né? Um resgate dessa leveza também da infância, né? Que acho que ficou meio pesado, assim, esse mundo delas, né? E que mais, Mi? Daqui a pouco já vai acabar o nosso tempo, vamos para uma conclusão. Queres falar alguma coisa? São muitas coisas para a gente fazer uma sessão de lives específicas, né? Sobre o que é ser esse adulto que é firme com a criança, porque o que ele quer dizer com esse limite amoroso, com essa agir com uma postura verdadeira, sincera na relação com a criança, que a gente vai dizer não, eu estou aqui ocupada em alguma coisa, é o trabalho, não posso, agora, nesse momento, não posso trabalhar. E aí a gente começa a pensar, a primeira coisa, é o adulto que a gente tem uma dificuldade de ser sinceros entre nós e a outra coisa é, na relação com a criança, evitar que a criança chore e fica dando respostas muito provisórias. E é por isso que a criança vai continuar insistindo, né? Vamos brincar? Porque você não conseguiu ser sincero nessa relação. E aquele momento tá pedindo não, vai ser ou não, e ela vai entender. Ela vai entender. É um momento em que, às vezes, a criança está com uma pulsão muito intensa e ela faz um gesto muito forte e às vezes machuca o adulto. Você indica para a criança que esse gesto é um pouco atabalhoado e você indica isso para a criança, ela percebe. E vai ter um certo cuidado. Então, ela percebe. Se a gente ser sincero com ela, e ela vai ser sincera com a gente também. O problema é que a gente fica tentando encontrar, primeiro, sempre falando, direcionando, ordenando, e contornando, colocando sem ser não dando respostas concretas, não sendo, que às vezes até entre nós adultos, se falharmos nesse ponto, a gente não vai se entender. Imagina então para a criança que é verdadeira, é sincera nas suas expressões, machucou, caiu, chora. Alguma coisa emocional, chora, porque é uma forma de extravasar. E que bom que ela consegue. E nós adultos hoje temos uma dificuldade tremenda para chorar, por situações que talvez devêssemos chorar. E pensando agora na relação que existe dessa criança do contexto da pandemia, ela reagiu, está a reagir ainda verdadeiramente com os sentimentos que ela tem.
né? Então, essa situação da criança, eu já testemunhei, tive presente a criança que parou tudo que estava fazendo, foi para um canto do jardim, sentou e ficou sozinha. E você percebe que há algo estranho. E vez, e isso outra vez, e uma terceira, isso. E até você entender por que ela está fazendo isso. Primeiro, um respeito pelo momento, saber. Entender. Aí é na relação. Não existe um certo e um errado, é a relação sua com a criança. Em que momento você se aproximar da criança, em que momento você vai achar que serve uma palavra. E aí você percebe que a criança, lá pelas tantas eu descubro, a criança está triste e ela tem esses rituais nesse momento, e isso durou, eu acho que mais de mês, para extravasar, para se aliviar. E não era chorando, não era ela sozinha, deslocada do grupo de crianças, deslocada do grupo de adultos, para ter o momento dela. É um alívio. E isso significa também dar esse tempo e esse espaço para as crianças nesse contexto de pandemia. E aí é isso, é olhar para cada uma e respeitar e entender como vai ser essa forma de se expressar. É até redundante, né? Quando a gente fala que criança se expressar genuinamente, porque ela se expressa assim. E para finalizar, eu acho que, já que vamos retomar o papel da escola então nesse contexto e vai seguir nesse ano e como a Ju disse, a gente vai receber nesse ano, no próximo ano, no outro ano, crianças que passaram por essa situação, por famílias que passaram por essa situação da pandemia. E eu acho que é ter esse mesmo olhar. É olhar para essas questões que a gente trouxe nessa live de hoje, ter um trabalho pedagógico, de registro, de acompanhamento, de conversa com as famílias muito verdadeiras, buscando soluções, mas sabendo que elas são lentas, sabendo que nem sempre a gente tem elas, e sempre olhando para a criança. Por isso, muitas vezes a gente diz, muitas das questões têm a ver com o adulto. A criança, às vezes, ela está sendo atrapalhada por alguma ação, por algo inadequado nosso nessa forma de intervir. A gente está, às vezes, quebrando a criança, estressando, trazendo mais ansiedade, quando não poderia ter esse olhar sensível. E eu acho que esse é um trabalho da escola. O papel da escola é dar esse apoio para as famílias e ter esse olhar muito sensível, diário, com cada criança. Se a gente tiver isso, e esse olhar sensível guarda dentro dessa ideia muita coisa, vamos respeitar as crianças e vamos saber o que fazer na rotina escolar. Por exemplo, como esse exemplo que eu trouxe, eu preciso ter uma leitura ampla para entender o significado daquele comportamento e de outros tantos. E acompanhar eles, o desenvolvimento deles. Porque nessa situação, por exemplo, é um momento que eu percebo que sucesso. Isso pode dizer que aquela saudade mudou. Pode ter se transformado a forma de expressar isso em outra coisa. Pode ter ido para um outro lugar. Talvez ela não faça mais na escola. E em contato com as famílias a gente vai entendendo esse processo de luto, podemos dizer, e isso é muito amplo, de cada criança, de cada família, do que eu acho que vão ser as marcas que vão ficar em nós. Eu acho também, para finalizar de verdade, que muita coisa que a pandemia trouxe era novidade, não tínhamos um manual de receita, mas como equipe no nosso mundo e alinhamento de uma comunidade educativa no nosso mundo, reforçar alguns valores que tínhamos. Eu acho que isso é essencial, né? Porque olhar para a dimensão humana, apostar nela, eu acho que é o remédio para os males dos nossos tempos. Sim. Puxando para o meu lado para a pedagogia, ser ela, além das questões conceituais, práticas, enfim,
teóricas, a gente perceber um pouco mais essa dimensão, que é um palavrão, né? Quando você olha para os valores, assim, a praxeologia, ali mora, é como se fosse uma pedra que você quebra e aí saísse muita coisa para a gente, que não vem pronto como resposta, mas para a gente pensar, refletir e em diálogo. Eu até separei aqui uma pilha de um monte de coisas que surgiram, a gente foi conversando nesses últimos anos, por exemplo, aqui Winnicott, esse aqui, O Bebês e Suas Mães, e aí existe até alguns dele que é muito legal para algumas faixas etárias. Tudo começa em casa, o brincar é a realidade. Quando a gente fala das travessias, é a criança mágica, e aí existe uma trilogia que continua, que vai para a evolução da criança mágica, e termina com o fim da evolução. Na pegada da filosofia que a Ju traz, eu acho que é o presente que eu ganhei no meu aniversário, que eu estava muito ansioso, é a pedagogia profana do La Roça, é Lauro de Oliveira Lima, tem muita coisa que eu acho que a gente foi trazendo nesses últimos anos para ler, para tentar entender o que estava acontecendo e ter esse olhar sensível. Isso aqui dá a resposta? Isso aqui me diz como me comportar diante dessas situações todas que a gente conversou aqui? Não, sim. Aí eu tenho que fazer um processo meu de elaboração, né? E pegar a situação do medo do Winnicott, quando ele estava lá preocupado com as questões do medo, o colapso, o id, o ego, e passar para cá. Esse contexto do nosso Brasil, nosso mundo, e o que tem a ver com os personagens ali, a Malvina, o Narciso, que eles sim estão dentro desse contexto. Sim. Então, eu acho que é um pouco isso. Espero que tenha sido uma live agradável para pensar. E a gente vai continuar pensando essas questões da pandemia. Vai pensar ainda sobre como ser adultos responsáveis por receber essas crianças que estão chegando no mundo, que chegaram e que ainda vão chegar e vão ter marcas desse contexto todo que a gente está passando, e recebê-las da melhor forma possível, né? E eu acho que é para isso que a gente está aqui trazendo tanto livros e conversando e live e tanta coisa. Eu até acho que é uma coisa que é aquela imagem de algo que sempre escapa por entre os dedos. A gente vai tentar pensar na infância e vai escapar, que é assim mesmo e tem que ser, mas a gente não pode desistir dessa intenção e pensar o que é a infância, e para que cheguemos no nosso papel como educadores, como mãe, como pai, que respeita e honra cada criança no seu jeito de ser, do seu jeito de se expressar, no seu jeito de se comunicar, para que temos a apressar, acho, com expectativas. A criança de 3 anos tinha que estar fazendo isso e não está fazendo. Olha, não sei quem já faz isso. A criança de 5 anos, da mesma forma. E assim, o mundo caminha desse jeito maluco, com uma série de expectativas do mundo dos adultos que a gente acredita que por todos os erros que cometemos agora as crianças têm que resolver. E eu acho que é outro caminho. A ideia dessa live, eu acho que aponta para isso. Assim, o caminho não é por aqui, é esse caminho. É esse olhar empático com a infância, que nos encaminha para um outro olhar, para um outro mundo, para essas questões da imaginação e por tudo isso que a gente fala de limite, autonomia, esse equilíbrio da criança, que sustente um brincar saudável e que ela, à medida que cresce, desenvolve, para o mundo como um lugar que Caiu o meu, caiu o dele. Caiu do Michel. Caiu o Michel? Caiu, né? Vamos ver. Agora.
Bem no finalzinho, eu tava na conclusão do pensamento. Vamos ver se ele volta. Saiu, ó, travou. Mas eu vou, enquanto ele não volta, eu vou fazendo o meu fechamento, né? No resumo do resumo da escola, o papel da escola. Seja na primeira infância, seja na segunda, seja no fundamental, no fundamental, no ensino médio, seja nós adultos. A gente precisa brincar, um resgate do brincar. A linguagem da criança primária é o brincar. E para chegar na saúde, a gente precisa dar tempo para essas crianças brincarem, dar tempo para elas serem crianças. Não projetem nas crianças as suas frustrações, não projetem nas crianças as suas expectativas. Ah, eu gostaria que ela já estivesse lendo, fazendo a tabuada, sei lá, decorado a tabela periódica. Não. A criança passou por um impacto imenso, gigantesco, né? E a gente precisa respeitar, como a gente fala muito, esse tempo e espaço da criança. Então, elas precisam brincar, elas precisam ser respeitadas, elas precisam ser ouvidas e percebidas. Então, precisa de adultos presentes. E presença, gente, é presença, sabe? É literalmente assim, ó. Olha para o seu filho, olha para a sua filha. Escola, olhe para os seus alunos. Né? Essa semana, acho que ainda saiu uma reportagem sobre, acho que foi no ensino médio, alguma coisa, uma escola que 20 e poucos adolescentes foram parar, né, num pronto-socorro por causa de angústia, ansiedade e tudo mais. Calma aí, vamos olhar para essas crianças, vamos escutar, vamos entender o que elas estão passando. A gente não precisa se preocupar porque elas não aprenderam o conteúdo direito, não é nesse momento. Eu sempre falo muito ali no nosso mundo. A gente não vai aprender nada se o nosso emocional estiver bagunçado. Nenhuma criança vai querer aprender as coisas se ela estiver vivendo um processo de angústia, um processo de tristeza. É do ser humano. Olha como é difícil, às vezes, para a gente levantar da cama e ler um livro. Não vai, não quero isso, sabe? Por que a gente impõe para a criança coisa que nós mesmos adultos não conseguimos fazer? Então, assim, a gente precisa olhar para essas crianças e entender assim, a parte cognitiva, ela vai se desenvolvendo, mas ela tem processos. A parte de conteúdo, que é uma matriz curricular, sei lá, uma BNCC, que as escolas têm que cumprir, gente, tem tempo. Elas vão recuperar, elas vão chegar lá. Não cabe a gente... assim, é violento a gente fazer uma criança de 8, 9 anos chorar de angústia por causa de prova. É violento a gente ver um adolescente tomando remédio tarja preta porque ele não está dando conta do mundo. Né? E a gente achando que está tudo normal. Isso eu falei acho que num áudio para as famílias, né? A gente tem que repensar a nossa posição como cuidadores das crianças, sabe? Como educadores, como família. Porque se a gente está aceitando um mundo em que pré-adolescentes de 12, de 13, eles estão tomando antidepressivo, a gente está num mundo muito doente, gente. Então, assim, e eu sei de histórias, né? Porque, imagina, eu tenho contato com um monte de educador e um monte de família por causa do contraturno, sabe? Assim, como assim crianças de 12 anos estão pensando em suicídio? Como assim crianças de 12 anos estão se cortando? Sabe? Faltou infância. E aí a gente continua fazendo com esses da primeira infância a mesma coisa. Eu não quero, eu vou né? Vou reduzindo o tempo de espaço de brincar, eu vou tacando informação nessa criança, eu vou me preocupando porque ela não tem ela ainda não está, sei lá, desenhando certo, porque daqui a pouco ela não está lendo e escrevendo, porque daqui a pouco ela não está somando, não está dividindo, e só vai indo, né? A gente só vai colocando camadas de preocupações que são meramente aqui, nesse racional nosso, e aí a gente está esquecendo um emocional, a gente está esquecendo um social, a gente está esquecendo uma parte cultural da criança, espiritual, né? E aí aqui, independentemente de religião, a gente... eu sempre falo ali para os educadores e para as famílias do nosso mundo, né? O que nos diferencia dos outros animais é isso, existe uma parte humana que é de transcendência. Somos nós, dentro de todo esse reino maravilhoso da natureza, que a gente consegue chegar em conceitos metafísicos, né? E aí, como assim as crianças não estão mais tendo acesso a um simbolismo do mundo, não tendo acesso mais a esses conceitos, porque a nossa preocupação é cumprir regras, cumprir conteúdos, sabe? E aí o meu filho de 4 anos, ele vai passar um dia no vestibular, e se ele se atrasar? Então, assim, eu vi durante o ano da pandemia, que eu acompanhava por causa das famílias do contraturno, as crianças do fundamental sendo massacradas, sabe? 6, 7 horas na frente do computador para cumprir as coisas das aulas. E aí agora elas voltaram e daí prova. E onde é que está o brincar?
E onde é que está esse encanto das infâncias? Onde é que está esse espaço da criança para ela mesmo descansar, sabe? Para a rotina da criança. Onde é que está essa integralidade da criança? Então, assim, a gente desviou o nosso pensamento, que já acontecia isso antes da pandemia, a gente já estava reduzindo a infância, a gente já estava reduzindo demais para mim o que é essa capacidade, esse ser criança, né, minando ele. E aí, de repente, veio a pandemia, acho que daí foi assim, ó, chutamos o balde, sabe? Nesses processos. E aí eu entendo o medo das famílias, eu entendo as angústias, eu entendo o pavor. Meu filho vai ficar atrasado, Ju. Minha filha não tá. Será que nunca vai aprender a ler? Nunca vai desfraldar? Nunca vai? Vai. Vai se você olhar para ela. Vai, porque se ela entender que existem todos esses adultos que percebem ela como ela é, que entendem ela como esse ser único, certo? E aí conseguem, por entender essa individualidade da criança, consegue entender o que ela está precisando. E não é que a gente não vai errar, a gente vai errar e tá tudo bem, né? Mas eu consigo entender o que ela está precisando, eu vou dar esse recurso, eu vou dar um pouco desse mundo que ela está me pedindo, seja um limite, seja às vezes uma ajuda de um especialista, seja uma reorganização da nossa estrutura familiar para ser mais presente para o meu filho e para minha filha, seja eu dar mais brincar, mais natureza, a natureza como um papel importantíssimo para a infância, para a primeira, segunda infância, certo? Então, assim, olhar para esse serzinho, não pensar só no que ele não está aprendendo, no que ele não aprendeu, de uma parte de matéria mesmo de uma escola, sabe? É olhar para esse ser e pensar assim, meu filho, minha filha, como é que vamos? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? E a escola também, não pressionar, né? A escola entender o seu papel fundamental na vida dessas crianças, né? Dessa formação desse ser e desse vir a ser que a gente está ali todo dia como responsáveis, dividindo uma responsabilidade com as famílias, né? Como o Michel falou, se a criança ela tem um monte de adulto ao redor dela alinhados, falando uma mesma linguagem, enxergando uma mesma coisa, entendendo o que essa criança está comunicando, seja por um choro, seja por uma tristeza, por um isolamento, seja por uma agressividade, e aí a gente entende e a gente ajuda, e todos esses adultos estão falando a mesma linguagem com essa criança, ela pode respirar. Ela sai do papel de decisão da vida dela e pode ser só criança. E quando ela é só criança, ela brinca. E se a gente deixa ela brincar, se a gente deixa essa criança ser criança, ela vai ganhar o mundo, gente. Vai ficar lá na frente, vai ficar tudo bem. Então, assim, repensem, né? Cuidado, olha, né? Redireciona essas preocupações. Conversem com as escolas. Se vocês acham que a escola está pegando muito forte, né? Alivia você mesmo o seu papel, né? De cobrar. E entra mais nesse brincar. Adulto também precisa brincar, criança também precisa brincar. Eu digo, adulto que não brinca, a vida tá ficando muito sem graça, certo? E é isso, gente. A próxima live é com a doutora Márcia, pediatra. Nós vamos falar sobre saúde mental das crianças. Vai ser na quarta-feira que vem. Vai daí sair o vídeo pelas faixas etárias. Eu falo de 0 a 3, depois 4, 5, 6 e de 7 a 8 anos para cima, né? O que nós identificamos no nosso mundo de acordo com cada faixa etária. Essa série é uma série As Crianças e a Pandemia. Saiu um pouquinho atrasado, mas assim, tá valendo porque a gente está passando por vários desafios, continuamos passando por vários desafios e os convidados que vão vir para as próximas lives são super especiais. Agradeço o Michel, que caiu e não voltou, educador do Nosso Mundo, que foi o meu parceiro de conversa dessa noite. Obrigada por todo mundo que está aqui, por todo mundo que participou e até a próxima.